Imagine um corpo militar tão imponente que podia decidir, em questão de horas, quem se sentaria no trono mais cobiçado do mundo antigo. Um exército que não marchava para conquistar terras distantes, mas que permanecia no coração de Roma, a guardar o imperador. E, por vezes, a traí-lo. Essa foi a guarda pretoriana. Soldados de elite que começaram como protetores pessoais e acabaram por se tornar árbitros do poder imperial. A história dos pretorianos é uma viagem fascinante pelos corredores do poder romano. Eles não eram simples soldados, mas homens privilegiados, com salários mais altos, melhores condições e o direito de viver perto do centro político mais influente do mundo. A sua simples presença gerava respeito e medo. E o que começou como uma força de segurança criada por Augusto, o primeiro imperador, rapidamente se transformou num ator decisivo nas intrigas, conspirações e mudanças de comando que marcaram o império. Mas o paradoxo é inevitável. Aqueles que deviam proteger a vida do imperador foram muitas vezes os que a extinguiram. Guiados por prefeitos ambiciosos, como o célebre Sejano sob o governo de Tibério, os pretorianos tornaram-se peças-chave em conspirações que abalaram Roma. Foram eles que assassinaram Calígula e, numa reviravolta surpreendente, proclamaram Cláudio. Chegaram mesmo a leiloar o trono a quem mais oferecesse no ano de 193, num espetáculo de corrupção sem precedentes. Ao longo de séculos, os pretorianos simbolizaram tanto a lealdade como a traição, a força como a decadência. E o seu fim, decretado por Constantino, reflete o preço que Roma teve de pagar por permitir que uma guarda privada se transformasse em dona do poder imperial. Esta é a história completa dos pretorianos. Na vasta engrenagem do Império Romano, cada instituição desempenhava um papel que sustentava a grandeza daquele mundo. No entanto, poucas alcançaram a notoriedade, a influência e a ambiguidade histórica da guarda pretoriana. Antes de nos aprofundarmos nas suas intrigas, assassinatos e reviravoltas de poder, convém deter-nos um momento para definir o que eram exatamente os pretorianos e por que a sua existência marcou um antes e um depois na história de Roma. O nome desta força provém do termo latino praetorium. Na República, o praetorium era a tenda de campanha de um general, o lugar onde se tomavam as decisões mais importantes e de onde se dirigia o exército. Os soldados que guardavam esse espaço privilegiado, protegendo o comandante, eram conhecidos como coortes pretorianas. Em essência, tratava-se de escoltas pessoais que acompanhavam líderes militares nas suas expedições. Não eram, portanto, um corpo permanente nem institucionalizado, mas uma unidade de confiança que surgia de forma pontual para garantir a segurança de um general no fragor da guerra. Com o tempo, essa ideia adaptou-se a novas circunstâncias. Roma, em transição de república para império, tornou-se um espaço onde o poder se concentrava numa única figura, o príncipe ou imperador. E assim como os generais precisavam de uma escolta no campo de batalha, o novo líder do mundo romano necessitava de proteção na capital e na sua vida cotidiana. Foi Augusto, o primeiro imperador,
quem institucionalizou os pretorianos como uma guarda permanente, consciente de que sem um corpo militar fiel à sua pessoa, a sua autoridade estaria sempre em risco. A função essencial dos pretorianos era simples na sua concepção: salvaguardar o imperador e a sua família. Mas, na prática, o seu papel transcendeu essa missão inicial. Situados em Roma, em contato direto com o palácio imperial, estes homens gozavam de privilégios únicos. Melhores salários, menor tempo de serviço em comparação com as legiões e a possibilidade de aceder a riquezas e favores. Essa posição, a meio caminho entre o soldado e o cortesão, concedia-lhes um poder invisível, pois estavam no centro de todas as decisões e, muitas vezes, nos corredores onde se tramavam conspirações. Definir os pretorianos, então, não se limita a dizer que eram a guarda pessoal do imperador. Eram antes uma instituição militar política que encarnava a união e o conflito entre o poder armado e o poder civil. As suas espadas não só defendiam, como também ameaçavam. A sua proximidade ao imperador não só os tornava protetores, mas também juízes silenciosos do seu destino. E nessa tensão residia o paradoxo que acompanharia esta guarda durante mais de 3 séculos. Criados para dar segurança, acabaram por ser, em mais de uma ocasião, o maior perigo para os próprios imperadores a quem juraram lealdade. Assim começou a história dos pretorianos, como escoltas de um acampamento militar, transformados na força que decidiria o rumo de Roma. Antes da criação formal da Guarda Pretoriana por Augusto, Roma já conhecia a prática de proteger os seus líderes militares com contingentes selecionados de soldados. A origem remonta aos últimos séculos da República, quando generais em campanha, afastados de Roma, eram responsáveis pela sua própria segurança. Nesses cenários, o Praetorium, a tenda central do acampamento militar, era o coração da operação e, ao mesmo tempo, um alvo vulnerável. Ali se guardavam os estandartes, os planos de batalha e, claro, a vida do comandante. Para garantir essa segurança, os generais selecionavam soldados de confiança, escolhidos pela sua valentia e lealdade, que assumiam o papel de escolta pessoal. A princípio, essas guardas eram improvisadas e temporárias. O seu único propósito era acompanhar o general enquanto durasse a campanha. Uma vez concluída a expedição, esses homens regressavam às suas legiões ou eram dispensados. A noção de uma força estável, separada do exército comum, ainda não existia. No entanto, a experiência demonstrou que ter uma guarda seleta podia fazer a diferença não só na segurança física do general, mas também na coesão do exército. Os soldados sabiam que os escolhidos desfrutavam de privilégios, melhores posições, proximidade ao comando e, por vezes, recompensas econômicas superiores. Durante as convulsões do século I a.C., quando Roma foi abalada por guerras civis e rivalidades pessoais, estas escoltas começaram a adquirir um peso maior. Figuras como Mário, Sila, Pompeu e Júlio César não hesitaram em rodear-se de tropas leais, muitas vezes escolhidas não só pela sua habilidade militar, mas pela sua fidelidade ao líder, mais do que ao Senado ou à República. Essa fidelidade personalizada foi um passo decisivo para a transformação das antigas coortes pretorianas
num corpo com identidade própria. Sila, durante a sua ditadura entre 82 e 79 a.C., foi um dos primeiros a institucionalizar parcialmente estas guardas, atribuindo às suas escoltas funções que transcendiam a simples custódia. Pompeu também manteve à sua volta contingentes escolhidos, que não só o protegiam em campanha, mas também o acompanhavam nas suas aparições públicas em Roma, sublinhando o seu estatuto como líder militar e político. O caso mais emblemático foi o de Júlio César. Nas suas campanhas na Gália e posteriormente nas guerras civis, César manteve uma guarda pessoal composta por veteranos de confiança. Estes homens, habituados a marchar sempre perto do seu general, formavam um círculo de lealdade que o acompanhou inclusivamente na sua ascensão política. Não é por acaso que, após o seu assassinato em 44 a.C., a ideia de proteger um homem em particular, e não as instituições republicanas, se tornou um assunto central na política romana. A morte de César precipitou um novo período de caos. Entre os seus herdeiros e rivais, Otávio, que mais tarde se tornaria Augusto, compreendeu melhor do que ninguém o valor de ter uma guarda seleta. Durante a guerra contra Marco Antônio e nos seus primeiros anos de poder, Otávio contou com cortes pessoais que o acompanhavam não só em campanha, mas também em Roma. A sua astúcia foi dar continuidade a uma tradição militar que já existia, mas adaptada às necessidades de um novo regime. O contexto político após a queda da República é fundamental para entender esta evolução. A Roma republicana tinha se sustentado num delicado equilíbrio entre as instituições senatoriais, os magistrados e as assembleias populares. Mas as décadas de guerra interna tinham corroído essa estrutura. Os exércitos, cada vez mais ligados à figura de um general que lhes prometia espólios e terras, transformaram-se em instrumentos de poder pessoal. O Senado, enfraquecido, não podia competir com líderes militares que contavam com legiões devotas. Neste cenário, a figura de Augusto precisava de algo mais do que legitimidade política para se consolidar como príncipe. Precisava de uma força militar no coração de Roma que assegurasse a sua autoridade e, ao mesmo tempo, evitasse que outros repetissem as mesmas táticas que ele tinha usado contra os seus inimigos. Daí surgiu a ideia de transformar aquelas guardas temporárias num corpo permanente, profissional e diretamente ligado ao imperador. A passagem de escoltas improvisadas para a guarda pretoriana não foi, então, uma invenção do nada. Foi a resposta lógica a um século de guerras civis, onde a sobrevivência de um líder dependia tanto da sua habilidade política como da lealdade dos homens que o rodeavam. Ao institucionalizar esta prática, Augusto não só garantiu a sua segurança, mas também criou um novo ator na política romana, uma força armada dentro da capital, com privilégios exclusivos e um destino entrelaçado com o da dinastia imperial. Em resumo, os antecedentes da guarda pretoriana mostram como uma tradição militar se transformou numa instituição de poder. O que começara como uma simples escolta de campanha tornou-se à sombra da instabilidade republicana, na ferramenta indispensável para o nascimento do principado. Com a vitória sobre Marco Antônio e Cleópatra na Batalha de Áxio, em 31 a.C., Otávio tornou-se o homem mais poderoso de Roma. No entanto, o seu domínio
ainda precisava de ser consolidado. O Senado mantinha uma influência simbólica. As fações políticas não tinham desaparecido, e os exércitos continuavam a ser a ferramenta fundamental de legitimação. Neste contexto, Otávio, que em breve adotaria o título de Augusto, compreendeu que um imperador não podia depender unicamente da lealdade das legiões estacionadas nas províncias. Precisava de uma força permanente, próxima e exclusivamente leal à sua pessoa no coração do império. Assim nasceu, de forma oficial, a Guarda Pretoriana. Augusto não partiu do zero. Retomou a tradição das escoltas pessoais de generais da República, mas deu-lhes uma nova forma institucional. No final do século I a.C., estabeleceu 9 coortes pretorianas, cada uma composta por cerca de 500 a 1.000 homens. Isto equivalia, no total, a um contingente de entre 4.500 e 9.000 soldados de elite. A ideia não era formar uma simples escolta simbólica, mas um corpo suficientemente numeroso para ser dissuasor perante qualquer tentativa de rebelião ou conspiração. No entanto, Augusto estava ciente de que Roma não era uma cidade habituada à presença permanente de tropas armadas nas suas ruas. A tradição republicana desconfiava de qualquer força militar dentro da capital, por considerá-la uma ameaça às liberdades cívicas. Por isso, o imperador determinou que apenas 3 coortes permanecessem em Roma de forma visível, enquanto as restantes se distribuíssem por localidades próximas da capital. Com esta medida, Augusto equilibrava 2 necessidades: assegurar a sua proteção imediata e, ao mesmo tempo, evitar que o povo e o Senado percebessem a guarda como um exército de ocupação. A missão oficial destas coortes era proteger o imperador, a sua família e os edifícios-chave do poder, como o Palácio Imperial e certos pontos estratégicos da cidade. Também atuavam em cerimônias públicas, desfiles e espetáculos, reforçando a aura de autoridade imperial. Mas, para além dessa fachada protocolar, os pretorianos eram a última linha de defesa do príncipe. Se uma conspiração se estivesse a formar em Roma, eles seriam os primeiros a agir. A organização da Guarda Pretoriana incluía não só os soldados, mas também os seus comandantes. À frente de cada coorte havia um tribuno, mas a autoridade suprema recaía nos prefeitos do pretório, praefecti praetorio. Nos tempos de Augusto, este cargo foi concebido como um posto administrativo e militar de confiança, com a tarefa de coordenar as coortes e garantir a sua disciplina. Com o passar dos anos, os prefeitos viriam a tornar-se figuras de enorme influência política, embora nos primeiros tempos o seu papel fosse mais discreto. Um dos elementos-chave que distinguia os pretorianos das legiões comuns eram os seus privilégios. O seu soldo era superior ao dos legionários comuns, o que garantia que os melhores e mais ambiciosos soldados aspirassem a entrar neste corpo de elite. Enquanto um legionário ganhava um salário base modesto e devia servir durante 20 a 25 anos antes de se reformar com uma pensão, os pretorianos desfrutavam de um serviço reduzido de apenas 16 anos e com recompensas econômicas muito maiores no final. Isto permitia-lhes não só acumular riquezas mais rapidamente, mas também integrar-se mais cedo na vida civil, com vantagens econômicas sobre os restantes cidadãos. Os benefícios não eram apenas monetários. Os pretorianos,
ao estarem destacados na capital, gozavam de um estilo de vida menos exigente do que as legiões posicionadas nas fronteiras do Império. Não tinham de suportar longos invernos na Germânia, nem calores extremos na Síria ou no Egito. Em vez disso, permaneciam no ambiente urbano de Roma, com acesso a comodidades, espetáculos, comércio e a possibilidade de criar relações próximas com a elite política. Essa proximidade ao centro do poder conferia-lhes um estatuto privilegiado e convertia-os em atores visíveis da vida romana. A fundação da Guarda Pretoriana sob Augusto, então, não foi um simples detalhe administrativo, mas um movimento calculado para garantir a estabilidade do novo regime. Com um exército profissional, disciplinado e leal no coração do Império, Augusto alcançava 2 objetivos: projetar a sua autoridade como príncipe e neutralizar qualquer tentativa de subversão na capital. A partir de então, os pretorianos seriam inseparáveis da figura do imperador, tanto na sua glória como nos seus momentos de maior vulnerabilidade. No entanto, o que Augusto concebera como um escudo protetor, em breve, revelaria um reverso inquietante. Porque uma força tão próxima do poder, com tantos privilégios e tão decisiva na política da capital, não tardaria a tornar-se algo mais do que uma simples guarda. E quando isso aconteceu, o destino de Roma começou a depender de um fio muito perigoso. Com a morte de Augusto no ano 14 d.C., a Guarda Pretoriana entrou numa nova fase da sua história. O imperador tinha estabelecido as suas bases, mas seria sob os seus sucessores imediatos que a Guarda se consolidaria como uma instituição inseparável do poder imperial. Tibério, Calígula e Cláudio herdaram não só o trono, mas também uma força militar localizada no coração de Roma, cuja influência começava a crescer de forma inquietante. Um dos primeiros passos significativos ocorreu sob Tibério. Foi durante o seu reinado que se construiu o Castra Praetoria, o acampamento permanente da Guarda Pretoriana em Roma. Erguido no ano 23 d.C., a nordeste da cidade, o complexo militar podia albergar milhares de homens e representava uma ruptura com a tradição republicana de manter as tropas fora da capital. Com o Castra Praetoria, a guarda tornou-se uma presença estável, visível e, acima de tudo, organizada no coração político do Império. Esta mudança foi mais do que simbólica. Significava que, ao contrário das legiões destacadas nas fronteiras, os pretorianos viviam literalmente ao lado dos centros de poder. A proximidade com o Palácio Imperial no Palatino converteu-os em atores diretos da vida cotidiana do imperador e da corte. A partir de então, a sua presença em cerimônias públicas, julgamentos e espetáculos não só tinha um valor de segurança, mas também um efeito propagandístico. Recordavam a todos que a figura imperial estava protegida pela força mais seleta de Roma. No entanto, esta proximidade trouxe também consigo o início dos abusos de poder. O prefeito do pretório, Sejano, encarna de forma clara esta transformação. Sob Tibério, Sejano reorganizou a guarda, concentrou a sua força em Roma e conseguiu tornar-se um dos homens mais poderosos da época. A sua influência sobre o imperador permitiu-lhe eliminar rivais políticos e até mesmo aspirar, segundo alguns historiadores,
ao próprio trono. Embora tenha finalmente caído em desgraça e sido executado no ano 31 depois de Cristo, a sua trajetória deixou evidente que os pretorianos podiam ser muito mais do que simples protetores. Podiam tornar-se árbitros do poder. Durante o reinado de Calígula, a guarda continuou a ter um papel de destaque. O jovem imperador, inicialmente apoiado pelos pretorianos, manteve com eles uma relação ambivalente. Nos primeiros anos, a sua popularidade protegeu-o. Mas à medida que as suas excentricidades e abusos cresceram, a paciência da guarda esgotou-se. No ano 41 depois de Cristo, os pretorianos desempenharam um papel decisivo no seu assassinato. Não só participaram na conspiração que acabou com a sua vida, mas, após a morte do imperador, tomaram uma decisão que estabeleceria um precedente perigoso. Proclamaram Cláudio como novo príncipe. Este fato foi uma demonstração sem precedentes do seu poder político. Enquanto o Senado debatia como restaurar a autoridade após o vazio deixado por Calígula, os pretorianos anteciparam-se. Encontraram Cláudio escondido no palácio e levaram-no sob a sua proteção. Com esse gesto, deixaram claro que a sucessão imperial não seria decidida unicamente pelas instituições tradicionais, mas que dependia da vontade da guarda. A mensagem foi contundente. Quem controlasse os pretorianos controlaria o trono. Durante o governo de Cláudio, a guarda desfrutou de um período de influência notável. O imperador, ciente de que lhes devia a sua ascensão, recompensou generosamente os soldados. Aumentou os seus privilégios, concedeu donativos e reforçou o seu estatuto como força-chave no equilíbrio político. Em troca, esperava a sua lealdade, embora a história viesse a demonstrar que essa fidelidade tinha limites e que no momento certo os pretorianos podiam mudar de lado. Nestes primeiros reinados, a guarda pretoriana passou de ser uma instituição recém-estabelecida a tornar-se uma força consolidada na engrenagem imperial. O acampamento permanente em Roma, a influência de prefeitos como Sejano e a proclamação de Cláudio são marcos que ilustram como deixaram de ser meros guardiões para se transformarem em atores de primeira ordem. A sua proximidade ao Palácio Imperial converteu-os em participantes inevitáveis das intrigas da corte e, ao mesmo tempo, em árbitros da estabilidade do trono. O que começou como um escudo protetor dos imperadores já estava a revelar a sua faceta mais perigosa: a capacidade de decidir por si mesmos quem deveria governar Roma. E essa capacidade, com o passar do tempo, alcançaria extremos que ninguém na época de Augusto teria imaginado. O governo de Tibério, sucessor de Augusto, foi marcado pela figura de um homem que soube ver na guarda pretoriana algo mais do que um simples corpo de proteção. Lúcio Hélio Sejano. Esta personagem, filho de um cavaleiro e com experiência militar, entendeu que os pretorianos podiam ser muito mais do que guardiões do imperador. Se fossem organizados de forma estratégica, poderiam tornar-se uma ferramenta decisiva para moldar o poder imperial. Com esta visão, Sejano colocou-se no centro de uma das fases mais tensas do principado, revelando até que ponto a guarda podia influenciar o destino de Roma. No início do reinado de Tibério, a guarda pretoriana estava dispersa
por diferentes acampamentos dentro e à volta de Roma. Isto limitava tanto a sua capacidade de ação como a sua visibilidade política. Foi Sejano quem propôs uma reforma que mudaria para sempre o papel dos pretorianos. Concentrá-los num único quartel, o Castra Praetoria, construído no ano 23 depois de Cristo. Este movimento não só facilitava o controle do corpo, como também o convertia numa presença palpável dentro da capital. Pela primeira vez, Roma teria no seu interior um exército permanente, algo que a muitos senadores e cidadãos gerava desconfiança, mas que concedia a Sejano um poder sem precedentes. Tibério, desconfiado por natureza e pouco inclinado a lidar com a política cotidiana, encontrou em Sejano um colaborador disposto a encarregar-se da administração diária e da segurança. Pouco a pouco, o prefeito tornou-se o seu braço direito. Com grande habilidade, Sejano cultivou relações dentro do Senado, isolou rivais potenciais e reforçou a ideia de que só ele podia garantir a estabilidade do principado. Para o conseguir, utilizou a guarda não só como força de custódia, mas como instrumento de intimidação velada. O apoio de milhares de soldados acampados às portas de Roma era um lembrete constante de que a lealdade ao imperador, e na prática a Sejano, não era opcional. O poder alcançado por Sejano foi crescendo ao ponto de se tornar uma figura temida e respeitada. A sua influência estendia-se para além do militar, conseguia manipular a percepção pública e senatorial. O prefeito apresentava-se como o protetor da ordem, mas o seu verdadeiro objetivo era consolidar um domínio pessoal. Para isso, promoveu acusações de traição contra figuras da elite, eliminando opositores e concentrando cada vez mais o controlo nas suas mãos. Entre os mais prejudicados estiveram os descendentes de Germânico, sobrinho de Tibério, e figura muito querida pelo povo. As tensões aumentaram quando Sejano começou a tecer ambições maiores. Não se contentava em ser o segundo homem mais poderoso do império. Aspirava a tornar-se herdeiro do trono. A estratégia passava por neutralizar os descendentes legítimos da família imperial. Com intrigas cuidadosamente elaboradas, foi conseguindo afastar possíveis rivais, sempre apresentando as suas ações como medidas a favor da segurança do Estado. O que na aparência era lealdade ao imperador, no fundo era um plano calculado para abrir caminho até ao poder supremo. O ponto culminante da sua ascensão chegou quando Tibério, cansado da vida em Roma e cada vez mais recluso, se mudou para a ilha de Capri. A partir de lá, delegou em grande medida a administração a Sejano, que se tornou praticamente o governante de facto. A guarda pretoriana sob o seu comando já não era uma guarda. Era o instrumento que sustentava a sua influência na capital. Nenhum senador, magistrado ou cidadão importante se atrevia a desafiá-lo sem primeiro medir a reação dos soldados que obedeciam ao prefeito. No entanto, esse mesmo poder despertou desconfianças. A ascensão de Sejano, tão meteórica como ameaçadora, acendeu alarmes até no círculo próximo de Tibério. No ano 31 depois de Cristo, o imperador que observava a partir de Capri recebeu informações que confirmavam o que muitos temiam. O seu prefeito não era um servidor fiel, mas um conspirador que procurava usurpar o seu lugar.
Com fria determinação, Tibério decidiu agir. Num movimento súbito, ordenou ao Senado que acusasse Sejano de traição. O desfecho foi imediato e brutal. Sejano, surpreendido pela rapidez dos acontecimentos, foi detido em pleno Senado e executado nesse mesmo dia. Os seus seguidores e familiares tiveram o mesmo destino nos dias seguintes, numa purga destinada a apagar qualquer vestígio da sua influência. O episódio revelou o maior risco que a existência de uma guarda com tanto poder implicava. Embora pudesse garantir a segurança do imperador, também podia tornar-se a ferramenta de um ambicioso capaz de ameaçar o trono. A queda de Sejano deixou uma marca profunda na história dos pretorianos. Desde então, a figura do prefeito foi vista como uma mistura de respeito e temor. Roma tinha aprendido que quem controlava a guarda tinha nas suas mãos não só a segurança do príncipe, mas a possibilidade de inclinar o rumo de todo o império. Com Sejano, a guarda pretoriana passou de um corpo de elite a uma força que podia ditar destinos, revelando que a lealdade armada era tão perigosa como necessária. O episódio que marcou com clareza o papel decisivo da guarda pretoriana nas sucessões imperiais foi o assassinato de Calígula no ano 41 depois de Cristo. Nessa altura, o jovem imperador tinha passado de um príncipe promissor a um governante temido pelas suas excentricidades, excessos e atos de crueldade. A sua relação com o Senado era tensa, e embora a população o tivesse recebido com entusiasmo no início, com o tempo, o descontentamento generalizou-se. No meio deste clima, um grupo de oficiais da guarda, cansados dos seus abusos e receosos da sua instabilidade, decidiu agir por conta própria. A 24 de janeiro desse ano, durante os jogos celebrados no Palatino, Calígula foi atacado por vários tribunos e centuriões pretorianos, liderados por Cássio Quereia. O imperador caiu vítima das espadas daqueles que deviam zelar pela sua vida, demonstrando que a guarda já não era simplesmente um corpo de custódia, mas que podia tornar-se o carrasco do príncipe. O que se seguiu foi um vazio de poder imediato e caótico. O Senado procurava recuperar o protagonismo. Alguns nobres queriam restaurar a República e os soldados aguardavam ordens. Foi então que a guarda se tornou o árbitro supremo. Após o assassinato, os pretorianos encontraram Cláudio, tio de Calígula, escondido no palácio. Ele tinha se refugiado aterrorizado, ciente de que os conspiradores poderiam eliminar qualquer membro da família imperial para evitar rivais. Os soldados tiraram-no do seu esconderijo e, num gesto que marcaria um antes e um depois, proclamaram-no imperador diretamente no acampamento pretoriano. Este ato tinha um forte simbolismo. Já não era o Senado quem decidia a continuidade do principado, mas sim os homens armados que guardavam a capital. A ascensão de Cláudio não foi automática nem incontestada. O Senado, surpreendido, debatia a possibilidade de restaurar o sistema republicano. No entanto, a pressão da guarda revelou-se definitiva. Com Cláudio sob a sua proteção, os pretorianos mostraram que não só podiam eliminar um imperador impopular, como também impor o seu sucessor. Na prática, estavam a estabelecer um novo precedente. A legitimidade do poder já não dependia unicamente da linhagem ou da aprovação senatorial,
mas do apoio da guarda que guardava Roma. Este episódio transformou a natureza do principado. A guarda pretoriana passou de uma força de segurança a um ator político indispensável. A sua capacidade de decidir quem devia governar ficou demonstrada de forma contundente. Se tinham assassinado Calígula, podiam assassinar qualquer um. Se tinham proclamado Cláudio, podiam coroar qualquer um. Essa dupla função, executores e proclamadores, colocava-os como juízes da mais alta autoridade no império. O reinado de Cláudio, embora inicialmente vacilante, consolidou-se graças a este apoio. Em troca, o novo imperador concedeu aos pretorianos gratificações econômicas significativas. Este gesto revelava outra dimensão do seu poder. A guarda já não se movia apenas por lealdade ou disciplina, mas também por interesses materiais. O imperador que quisesse assegurar a sua posição devia garantir-lhes recompensas, convertendo o seu favor numa moeda política de grande valor. O caso de Calígula e Cláudio não foi um facto isolado, mas um modelo que se repetiria em séculos posteriores. A guarda demonstrou que em momentos de crise sucessória podia decidir com as suas lanças e espadas quem devia ocupar o trono. Embora a sua missão original tivesse sido proteger o governante legítimo, agora tinham cruzado uma linha. Arrogaram-se o direito de remover e colocar imperadores. Este poder inquietava especialmente o Senado, que via a sua relevância reduzida. Embora juridicamente ainda proclamassem as leis e reconhecessem o príncipe, na prática eram os pretorianos que inclinavam a balança. A proclamação de Cláudio marcou a primeira ocasião em que o poder militar dentro da capital impôs abertamente a sua vontade sobre a aristocracia. A partir de então, a relação entre imperadores e guarda ficaria definida por um delicado equilíbrio de medo, gratidão e conveniência mútua. O assassinato de Calígula e a entronização de Cláudio exemplificam com nitidez a mudança de papel dos pretorianos. De guardiões transformaram-se em árbitros da sucessão. A sua capacidade de decidir a continuidade do império inaugurou uma tradição perigosa, na qual os imperadores viviam cientes de que o seu destino podia depender mais da lealdade dos seus guardas do que de qualquer instituição política ou apoio popular. Assim, o que começou como um ato excepcional no ano 41 consolidar-se-ia como parte da dinâmica imperial. A guarda pretoriana, ao intervir na sucessão, converteu o trono num espólio sujeito à sua proteção e, se necessário, à sua violência. Roma tinha atravessado um limiar. Os guardiões do poder eram também os juízes de quem o merecia. Com o passar do tempo, a guarda pretoriana deixou de ser vista unicamente como um corpo de elite ao serviço do imperador. Nos séculos I e II depois de Cristo, a sua presença tornou-se uma realidade cotidiana na vida de Roma. O símbolo mais claro desta mudança foi a construção do Castra Praetoria, um acampamento monumental situado nos arredores da cidade, a nordeste, erguido por ordem de Sejano durante o reinado de Tibério. A partir desse momento, os pretorianos já não eram um destacamento disperso em vilas privadas ou palácios imperiais, mas uma força militar permanentemente aquartelada no coração do poder. A vida no Castra Praetoria tinha traços distintos da de um legionário comum. Enquanto os soldados de fronteira passavam anos em condições duras,
enfrentando invasões e climas extremos, os pretorianos desfrutavam de privilégios notáveis. O seu salário era superior ao de um legionário. Recebiam donativos extraordinários em ocasiões especiais, como a proclamação de um novo imperador. E o seu serviço era mais curto, cerca de 16 anos em comparação com os 20 ou 25 exigidos nas legiões. Isto permitia-lhes reformar-se mais jovens, com pensões e recompensas que asseguravam um futuro confortável. Além disso, os pretorianos gozavam de uma certa proximidade com a vida urbana. Podiam desfrutar de espetáculos, mercados e benefícios sociais próprios da capital, algo impensável para um soldado estacionado na Germânia ou na Síria. Essa proximidade com a cidade alimentou também uma dimensão política. Estavam em contato com rumores, intrigas e tensões entre o Senado, o povo e o imperador. E, em mais de uma ocasião, essa presença armada no coração de Roma tornou-se um fator intimidante perante a aristocracia senatorial. No entanto, o mesmo sistema que lhes concedia privilégios semeava o terreno da corrupção. Ao saberem-se imprescindíveis, os pretorianos podiam pressionar o imperador para obter maiores recompensas. Os donativos, conhecidos como donativa, tornaram-se um mecanismo habitual de negociação política. Cada novo imperador sabia que, para assegurar a sua posição, devia ganhar a lealdade da guarda com generosas somas de dinheiro. Este padrão transformou a guarda num ator com interesses econômicos, capaz de condicionar decisões imperiais em troca de benefícios. O Senado, por sua vez, observava com desconfiança esta situação. A aristocracia romana, que em tempos republicanos tinha sido o núcleo do poder, via como um grupo de soldados privilegiados se convertia em árbitro da política. A tensão refletia-se em debates e críticas veladas, mas raramente se traduzia em ações diretas. Enfrentar os pretorianos era demasiado arriscado. Por outro lado, o povo tinha uma relação ambivalente com eles. Por um lado, os pretorianos eram vistos como protetores da cidade e mantenedores da ordem. Por outro, o seu poder e a sua riqueza geravam ressentimento, pois representavam a face mais evidente do favoritismo imperial. A militarização de Roma atingiu níveis sem precedentes. Embora a capital sempre tivesse tido guardas urbanas e corpos de segurança, nunca antes contara com um exército permanente no seu interior. O Castra Praetória era uma fortaleza dentro da cidade, com muros, torres e milhares de soldados armados prontos a atuar. A sua simples existência recordava a senadores e cidadãos que o verdadeiro poder estava apoiado pelas lanças e escudos dos pretorianos. A vida diária dos pretorianos combinava treino militar com funções cerimoniais e políticas. Guardavam o imperador em aparições públicas, vigiavam palácios e edifícios-chave e acompanhavam figuras da corte nas suas deslocações. Mas também estavam preparados para sufocar distúrbios urbanos ou manifestações de descontentamento popular. Num contexto em que o povo de Roma podia ser volátil e explosivo, contar com tropas bem treinadas e próximas do centro da cidade revelava-se inestimável para os imperadores. No entanto, esta proximidade também tinha um preço. Os pretorianos não eram alheios às paixões e conflitos internos.
Por vezes, participavam em lutas de fações dentro do próprio palácio, alinhavam-se com candidatos ao trono e até intimidavam senadores que se opunham aos desígnios imperiais. A corrupção não se limitava ao dinheiro. As ambições pessoais e as alianças secretas multiplicavam-se dentro dos muros do Castra Praetoria. Os séculos I e II viram consolidar-se este modelo. Sob imperadores como Vespasiano, Domiciano ou Trajano, a guarda manteve-se como força-chave na política romana. Alguns príncipes conseguiram mantê-la sob controlo, ganhando a sua lealdade com recompensas periódicas e apelando à sua disciplina. Outros, pelo contrário, viram nela uma ameaça constante, cientes de que uma mudança de humor nos quartéis podia custar-lhes o trono e até mesmo a vida. Assim, os pretorianos passaram de simples guardiões a um poder paralelo. Os seus privilégios e proximidade ao centro político diferenciavam-nos de qualquer outra unidade do império. E enquanto desfrutavam dessa posição privilegiada, a própria cidade vivia à sombra de uma força militar, instalada permanentemente dentro das suas muralhas. Um paradoxo que Roma jurara evitar desde os tempos da República, mas que agora se tornara o pilar silencioso da estabilidade imperial. O século III depois de Cristo foi uma fase conturbada na história do Império Romano, marcada por instabilidade política, pressões externas e uma sucessão vertiginosa de imperadores. Neste contexto de crise, a guarda pretoriana desempenhou um papel decisivo, consolidando-se como um ator central no jogo de usurpações, conspirações e guerras civis que abalaram Roma. Desde o final do século II, já se tinha visto um precedente perigoso. A guarda vendeu literalmente o trono após o assassinato de Pertinax no ano de 193. Num leilão público no próprio Castra Praetoria, proclamaram imperador o senador Didio Juliano, que ofereceu a maior soma de dinheiro em troca da sua lealdade. Este episódio foi um prenúncio do século seguinte, pois revelou até que ponto os pretorianos concebiam a púrpura imperial como um espólio negociável. Com o início do século III, a dinâmica intensificou-se. Ao contrário de fases anteriores, em que a guarda tinha desempenhado um papel mais localizado em Roma, agora tornou-se um fator de peso dentro das campanhas militares e nas lutas pelo poder entre generais. Cada vez que um imperador caía em batalha ou era assassinado, os pretorianos participavam na escolha do seu sucessor, quer apoiando um candidato, quer eliminando quem consideravam um obstáculo. Durante os reinados de Caracalla e Macrino, por exemplo, a guarda foi protagonista de intrigas palacianas e movimentos de poder. O assassinato de Caracalla no ano 217, perpetrado por um membro da sua escolta, evidenciou que nem mesmo os imperadores mais militarizados podiam confiar plenamente na sua proteção. A proclamação de Macrino como sucessor, impulsionada em parte por elementos da guarda, mostrou novamente a sua capacidade de moldar o rumo do império. Mais tarde, no meio da chamada crise do século III, a guarda pretoriana tornou-se peça-chave na multiplicação de usurpadores. Enquanto as fronteiras eram pressionadas por godos, persas e outros povos, dentro de Roma, os pretorianos intervinham ativamente na disputa entre generais rivais.
A sua proximidade ao centro político dava-lhes a vantagem de controlar a proclamação oficial e de pressionar o Senado para que legitimasse o candidato da sua preferência. A Guarda também desempenhou um papel importante na ascensão de imperadores de origem militar. O apoio pretoriano podia ser decisivo para que um general vitorioso nas fronteiras se transformasse em imperador reconhecido em Roma. No entanto, essa dinâmica alimentava o caos. Com a mesma facilidade com que podiam apoiar um governante, também podiam abandoná-lo ou eliminá-lo se os seus interesses não fossem satisfeitos. O resultado foi uma espiral de instabilidade. Entre 235 e 284, o império teve dezenas de imperadores e usurpadores, muitos dos quais dependeram do apoio da Guarda Pretoriana no seu caminho para o trono. Este ciclo de assassinatos, proclamações e traições enfraqueceu enormemente a autoridade imperial e transmitiu ao povo e ao Senado a sensação de que o verdadeiro poder residia nos quartéis. A corrupção atingiu também novas dimensões. Os donativa, já habituais em séculos anteriores, tornaram-se pagamentos quase obrigatórios. Todo o imperador recém-entronizado devia entregar somas enormes aos pretorianos para assegurar a sua fidelidade. Esta prática drenava os recursos do Estado e obrigava a aumentar impostos ou a confiscar bens, gerando mal-estar em províncias e cidades. Ao mesmo tempo, a militarização da vida urbana em Roma atingiu o seu ponto mais crítico. Os pretorianos, habituados a intervir em disputas políticas, tornaram-se cada vez mais violentos nas ruas, sufocando distúrbios, intimidando o Senado e atuando como uma força de choque ao serviço dos seus próprios interesses. A distância entre a sua missão original de proteger o imperador e a sua função real no século III era enorme. Eram já um corpo que ditava a política, derrubava e erguia governantes e contribuía para a desordem que corroía as instituições romanas. Em suma, o século III foi a época em que a Guarda Pretoriana atingiu o auge da sua influência e, ao mesmo tempo, se tornou um símbolo do caos. A sua capacidade de decidir o destino dos imperadores não fortaleceu o império. Mergulhou-o numa instabilidade quase permanente, onde a espada dos guardiões podia ser tanto o sustento como a perdição do poder imperial. O ano 193 d.C. passou para a história como um dos episódios mais sombrios do Império Romano, conhecido como o Ano dos 5 Imperadores. No centro deste caos encontrava-se mais uma vez a Guarda Pretoriana, cujo comportamento deixou a descoberto até que ponto a missão original de proteger o príncipe se tinha corrompido. Tudo começou com o assassinato de Cômodo no final de 192, um imperador impopular que tinha governado com excessos e extravagâncias. Após a sua morte, o Senado proclamou Públio Élvio Pertinax como novo imperador. Pertinax era um homem experiente, com uma carreira militar e política respeitável, que tentou restaurar a ordem e aplicar disciplina num império desgastado. No entanto, a sua relação com a Guarda Pretoriana deteriorou-se quase de imediato. Pertinax procurou impor austeridade nos gastos, o que afetava diretamente as expectativas dos pretorianos. Habituados a receber donativos generosos,
perceberam que o novo imperador não estava disposto a satisfazer as suas exigências econômicas. Além disso, tentou impor disciplina dentro do Castra Praetoria, o que foi interpretado como uma afronta à sua autonomia e privilégios. A tensão atingiu um ponto crítico apenas 3 meses após a sua ascensão. A 28 de março de 193, um grupo de soldados pretorianos irrompeu no Palácio Imperial e assassinou Pertinax. O crime não foi um ato isolado de conspiradores, mas uma ação direta da guarda encarregada de o proteger. Com a sua morte, a figura do imperador ficou reduzida a um título à mercê dos interesses militares. O que se seguiu foi ainda mais escandaloso. Os pretorianos, cientes do seu poder, decidiram literalmente leiloar o trono. Reunidos no Castra Praetoria, anunciaram que a púrpura imperial seria entregue a quem oferecesse a maior soma de dinheiro. Apresentaram-se 2 candidatos: Tito Flávio Sulpiciano, prefeito da cidade e sogro de Pertinax, e Marco Dídio Juliano, um senador rico e ambicioso. A cena foi vergonhosa para a dignidade romana. Os soldados ouviam as ofertas como se se tratasse de um mercado. Sulpiciano prometeu uma soma considerável, mas Juliano superou a oferta, comprometendo-se a pagar 25.000 sestércios a cada pretoriano, uma quantia descomunal que garantia a fortuna pessoal de cada membro da guarda. Perante tal promessa, os pretorianos proclamaram Juliano como imperador e escoltaram-no até ao Senado, obrigando os senadores a ratificar a sua nomeação. Este ato representou a degradação absoluta do ideal imperial. O poder já não se transmitia por herança, mérito militar ou decisão do Senado, mas por compra direta ao corpo encarregado de o guardar. O trono de Roma adquirira um preço, e esse preço fora fixado por aqueles que deveriam ter sido os garantes da estabilidade. A reação do povo e do exército provincial foi de indignação. Nas ruas de Roma, a população vaiava Juliano, chamando-lhe mercador da púrpura. Nas províncias, os generais com comando nas legiões viam com desdém a corrupção da guarda pretoriana. Muito em breve, vários comandantes foram proclamados imperadores pelas suas tropas. Pescenio Níger, na Síria, Clódio Albino, na Britânia, e Septímio Severo, na Panônia. O império ficou assim dividido entre múltiplos aspirantes, iniciando uma guerra civil. Juliano, apesar de ter comprado o trono, nunca conseguiu exercer um controlo real. Dependia exclusivamente do favor pretoriano, mas carecia de legitimidade perante o Senado, o povo e as legiões. Quando Septímio Severo marchou sobre Roma com as suas tropas, a guarda pretoriana mostrou a sua fraqueza. Temendo enfrentar legiões experientes, abandonaram Juliano. O Senado, vendo a reviravolta dos acontecimentos, condenou-o à morte. Apenas 9 semanas após a sua proclamação, Juliano foi executado. O episódio de 193 deixou uma mancha indelével na reputação da guarda pretoriana. Não só tinham assassinado um imperador que procurava discipliná-los, como também tinham posto o trono à venda, desprestigiando a autoridade imperial.
Embora nos anos seguintes continuassem a desempenhar um papel influente, nunca se apagou a percepção de que a guarda era corrupta e capaz de trair Roma por dinheiro. O ano dos 5 imperadores foi, em grande medida, responsabilidade dos pretorianos. A sua ambição e cobiça desencadearam uma guerra civil, que só terminou com a ascensão de Septímio Severo, um general que não esqueceria a desonra sofrida às mãos daqueles que tinham transformado o império em mercadoria. A ascensão de Septímio Severo ao poder, no ano 193 d.C., representou um ponto de viragem na história da guarda pretoriana. O novo imperador, após impor-se na guerra civil que se seguiu, ao assassinato de Pertinax e ao leilão do trono, compreendeu que a guarda tinha perdido toda a credibilidade. A sua traição e cobiça tinham prejudicado gravemente a estabilidade do império. Severo decidiu, então, aplicar castigos e reformas profundas para redefinir o papel dos pretorianos. O primeiro passo foi um gesto exemplar. Dissolveu a guarda existente, castigando aqueles que tinham participado na venda do trono a Dídio Juliano. Obrigou-os a abandonar Roma e, em muitos casos, exilou-os. Com esta medida, enviava uma mensagem clara. A corrupção não ficaria impune e o imperador não dependia do seu favor, mas da lealdade das legiões provinciais que o tinham levado ao poder. Após a purga, reorganizou o corpo desde os seus alicerces. Em vez de recrutar em Itália, como era a tradição, Severo recorreu às legiões provinciais, especialmente àquelas que lhe tinham demonstrado fidelidade durante a sua campanha. Desta forma, preencheu as fileiras da nova guarda pretoriana, com soldados veteranos da Panônia e de outras regiões. A mudança não era pequena. Ao incluir provinciais, deslocava o monopólio itálico sobre o corpo e criava um laço pessoal de gratidão para com ele, o imperador que os tinha promovido das fronteiras para o coração do poder. Outra reforma-chave foi a melhoria no salário. Severo aumentou os soldos e garantiu recompensas adicionais, assegurando que o novo corpo se sentisse valorizado. A memória dos donativos extraordinários continuava a ser fundamental para manter a lealdade, mas agora estavam integrados numa política mais sistemática. O imperador queria que os seus pretorianos estivessem satisfeitos, bem remunerados e, acima de tudo, cientes de que o seu bem-estar dependia diretamente do seu favor. Severo também ampliou as funções do corpo. Os novos pretorianos não só guardavam Roma e o imperador, mas também o acompanhavam em campanhas militares. Esta prática fortaleceu os laços de camaradagem entre o príncipe e os seus guardiões. Ao marchar ao lado das legiões, os pretorianos deixaram de ser vistos unicamente como uma guarda urbana privilegiada para se tornarem parte ativa das guerras. Com isso, o seu prestígio militar cresceu e, ao mesmo tempo, estreitou-se a dependência para com o imperador, que os tinha convertido em combatentes de primeira linha. O castra praetória manteve-se como símbolo do poder da guarda na capital, mas agora estava ocupado por homens cuja fidelidade provinha mais do seu vínculo com Severo do que de tradições antigas. O imperador conseguira que a guarda deixasse de ser um corpo com interesses próprios para se transformar numa ferramenta pessoal do seu governo.
No entanto, esta reorganização teve também consequências a longo prazo. Ao abrir a porta ao recrutamento provincial, Severo introduziu um novo perfil de pretoriano. Soldados endurecidos na fronteira, mais habituados à disciplina e ao combate real do que à vida confortável em Roma. Isto fortaleceu o corpo como força militar, mas também o tornou mais difícil de controlar em épocas posteriores, quando imperadores menos sólidos não souberam lidar com tropas tão experientes e ambiciosas. As reformas de Septímio Severo asseguraram temporariamente a lealdade da guarda pretoriana. Com castigos exemplares, melhorias salariais e um recrutamento cuidadosamente concebido, transformou o corpo num instrumento fiável do seu poder pessoal. No entanto, nesse mesmo processo, estabeleceu um precedente. A guarda podia ser remodelada segundo a vontade do imperador, o que significava que a sua identidade e missão não eram fixas, mas moldáveis ao serviço de quem ocupasse o trono. Se a guarda pretoriana representava um poder militar no coração de Roma, os seus comandantes, os prefeitos pretorianos, foram adquirindo um papel que ia muito além do militar. Originalmente concebidos como oficiais encarregados da disciplina e da organização do corpo, no decurso dos séculos I a III, transformaram-se em figuras políticas de primeira ordem, com uma influência que frequentemente rivalizava com a de senadores e conselheiros imperiais. O prefeito pretoriano tinha um comando direto sobre milhares de soldados e uma proximidade constante com o imperador. Isto concedia-lhes um acesso privilegiado à informação e à tomada de decisões. À medida que o império se expandia e a administração se tornava mais complexa, muitos imperadores começaram a confiar neles não só como chefes militares, mas como colaboradores políticos e administrativos. Um exemplo paradigmático deste processo foi Lúcio Hélio Sejano, sob Tibério. Embora a sua queda tenha mostrado os riscos de acumular tanto poder, a sua carreira evidenciou que um prefeito podia tornar-se a figura mais influente do império depois do próprio imperador. Depois dele, outros prefeitos assumiram papéis semelhantes, exercendo influência nas nomeações, nas políticas de segurança interna e na relação entre o trono e o Senado. Com o passar do tempo, o cargo transformou-se numa espécie de primeiro-ministro imperial. Prefeitos como Papiniano ou Ulpiano, célebres juristas, distinguiram-se não pela sua capacidade militar, mas pelo seu papel na elaboração de leis e na administração da justiça. Os imperadores compreenderam que a proximidade destes homens e a sua autoridade sobre a guarda os convertiam em aliados naturais para a gestão de um império em constante tensão. Em muitas ocasiões, os prefeitos pretorianos atuavam como governadores de facto na ausência do imperador, especialmente durante as campanhas militares. Administravam a cidade, supervisionavam a segurança e tomavam decisões que afetavam a política cotidiana. Ao mesmo tempo, a sua autoridade estendia-se a províncias e territórios-chave, já que podiam ser enviados em missões especiais com poderes extraordinários. A acumulação de atribuições tornou o cargo um dos mais cobiçados e perigosos de Roma. Ser prefeito significava estar na linha direta de sucessão ao poder real, embora sem o título imperial.
Alguns aproveitaram esta posição para ambicionar a púrpura, enquanto outros se mantiveram como fiéis servidores de imperadores que neles delegavam boa parte da administração. A relação entre prefeitos e imperadores foi sempre delicada. Um imperador forte podia mantê-los como colaboradores úteis, mas um príncipe fraco corria o risco de ser ofuscado ou mesmo dominado por eles. Neste sentido, os prefeitos tornaram-se um termômetro do equilíbrio político. O seu poder refletia a solidez ou a fragilidade do trono. O prestígio do cargo atingiu o seu auge nos séculos II e III, quando os prefeitos não só controlavam a guarda, mas também eram figuras de referência em direito, finanças e governo provincial. Na prática, o Império tinha criado um posto que combinava funções militares e civis, adaptado às necessidades de um Estado cada vez mais vasto e complexo. Assim, a figura do prefeito pretoriano deixou de ser a de um simples comandante e transformou-se numa das colunas da política romana. A sua autoridade era um lembrete de que o poder em Roma não se baseava unicamente na tradição senatorial ou na herança dinástica, mas também na capacidade daqueles que, ao comando da guarda e perto do imperador, podiam decidir o rumo da administração imperial. Durante o século IV, a guarda pretoriana começou a experimentar um declínio notável na sua relevância política e militar. A transformação do Império Romano, num sistema mais fragmentado, com centros de poder em diversas cidades e províncias, reduziu drasticamente o papel central que esta força tinha desempenhado nos séculos anteriores. Roma, embora continuasse a ser um símbolo, deixou de ser o coração administrativo e militar do império, e com isso os pretorianos perderam grande parte da sua influência natural. A transferência da corte imperial para lugares como Milão, Nicomédia ou, mais tarde, Constantinopla deixou a guarda sem a proximidade privilegiada ao imperador que tinha sido a base do seu poder. A cidade de Roma tornou-se mais um centro cerimonial do que um núcleo de decisões. A guarda continuava a existir, com o seu acampamento nos arredores da capital, mas o seu papel ativo na política diminuía. No campo militar, as reformas dos imperadores do século IV favoreceram cada vez mais as tropas móveis, unidades capazes de se deslocar rapidamente por todo o império para enfrentar as ameaças externas. Enquanto isso, a guarda pretoriana, tradicionalmente estacionada em Roma, não se encaixava nessa nova estratégia defensiva. Já não eram vistos como uma força imprescindível para responder a invasões ou conflitos, mas como uma tropa cerimonial e, em alguns casos, problemática. A isto somou-se uma mudança na mentalidade imperial. Depois de séculos a ver como os pretorianos tinham sido responsáveis por conspirações, assassinatos e proclamações arbitrárias de imperadores, os governantes do século IV mostravam uma crescente desconfiança em relação a eles. Embora ainda recebessem privilégios, o seu prestígio social começou a decair. Os prefeitos pretorianos, antes figuras com grande poder militar, tornaram-se quase exclusivamente burocratas, o que fragmentou ainda mais a influência do corpo no seu conjunto. Em resumo, durante o século IV, os pretorianos já não eram o árbitro do poder imperial, nem os guardiões temidos que tinham sido. Pelo contrário, tornaram-se um vestígio incômodo de uma Roma que se afastava do centro de comando. A guarda continuava a existir, mas o terreno estava preparado para que um imperador decidido
pusesse fim à sua longa história. O golpe definitivo à guarda pretoriana chegou com Constantino I, que compreendeu que esta instituição se tinha tornado mais um risco do que uma vantagem. A ocasião apresentou-se no ano 312, após a sua vitória na célebre Batalha da Ponte Milvia contra Maxêncio. Nesse confronto, os pretorianos tinham estado do lado do seu rival, o que confirmou a Constantino o que muitos imperadores já intuíam. A lealdade da guarda era sempre incerta e podia voltar-se contra o próprio soberano. Após assegurar a sua posição, Constantino agiu com decisão. Mandou dissolver a guarda pretoriana e ordenou a demolição do seu emblemático acampamento, o Castra Praetoria, símbolo durante séculos do seu poder em Roma. Com este gesto, não só eliminava uma força que podia questionar a sua autoridade, como também enviava uma mensagem clara a todo o império. Já não haveria lugar para uma guarda que pretendesse decidir o destino dos imperadores. No entanto, Constantino não deixou um vazio na sua segurança pessoal. Em seu lugar, organizou novas unidades de elite conhecidas como as Scholae Palatinae. Estas tropas, integradas em grande parte por soldados de origem bárbara, que deviam a sua carreira e privilégios diretamente ao imperador, foram concebidas para serem leais unicamente a ele. Ao contrário dos antigos pretorianos, não estavam vinculados a Roma, nem a uma tradição institucional que lhes pudesse conferir poder político independente. As Sicholae Palatinae representavam uma visão distinta do que devia ser uma guarda imperial. Uma força de elite? Sim, mas sem o peso político que tinha marcado a história dos pretorianos. Eram uma extensão pessoal do imperador, não um corpo autônomo com capacidade de pressão. Assim, entre os anos 312 e 324, consumou-se o desaparecimento da guarda pretoriana, após mais de 3 séculos de história. Com ela, encerrava-se um capítulo em que os guardiões do imperador tinham passado de protetores indispensáveis a árbitros do poder e, finalmente, a uma ameaça. O legado da sua dissolução foi claro. Roma aprendia, embora tarde, que nenhum governante podia partilhar a sua autoridade com uma guarda demasiado poderosa. Embora a guarda pretoriana tenha desaparecido como força militar no século IV, a sua estrutura administrativa deixou um legado duradouro na forma do cargo de praefectus praetório. Originalmente, o prefeito pretoriano combinava funções militares e políticas, supervisionando a guarda e exercendo influência na corte imperial. Com a dissolução do corpo, a posição transformou-se num cargo civil, de grande importância dentro do aparelho de Estado. Durante a Tetrarquia e o Império Romano tardio, o praefectus praetório tornou-se um alto funcionário encarregado da administração de regiões inteiras, supervisionando impostos, justiça e logística. A sua autoridade já não dependia da lealdade de tropas de elite, mas da burocracia centralizada, convertendo-o numa espécie de governador-geral, com amplos poderes civis e administrativos. Esta evolução permitiu que o título sobrevivesse durante séculos, mesmo na administração bizantina, onde as prefeituras desempenhavam funções semelhantes, organizando províncias e controlando recursos fiscais em nome do imperador. A mudança refletia uma transformação mais ampla do império,
O poder militar profissionalizou-se e dispersou-se em unidades fronteiriças, enquanto as instituições centralizadas assumiram funções de supervisão e controlo. O legado dos pretorianos, então, não desapareceu por completo. A sua influência adaptou-se ao contexto de um Estado que priorizava a administração eficiente sobre a presença de tropas na capital. O cargo de prefeito pretoriano permaneceu como um dos pilares da burocracia tardo-romana, testemunho de como uma instituição originalmente militar podia converter-se na espinha dorsal da administração civil. Em suma, embora os pretorianos, como guarda, tenham desaparecido, o cargo que lideravam sobreviveu durante séculos, transformando-se num instrumento de governação e controlo estatal, demonstrando a capacidade de adaptação das estruturas romanas a mudanças profundas na política e na sociedade do império. A memória da guarda pretoriana transcendeu a sua existência militar, tornando-se um símbolo recorrente na história, na literatura e na cultura popular. A sua fama de corrupção, traição e capacidade de manipular o poder imperial deixou uma marca indelével, associando-os à violência política e à ambição desmedida. Desde a antiguidade, os cronistas romanos e os historiadores posteriores destacaram o seu papel em assassinatos de imperadores e na imposição de governantes em troca de benefícios, consolidando um estereótipo de guarda cobiçosa e perigosa. Na literatura, os pretorianos aparecem como figuras poderosas e frequentemente sem escrúpulos, desde as crônicas de Suetônio até relatos modernos sobre a Roma imperial. A sua imagem serve para exemplificar os riscos do poder concentrado num grupo reduzido e a fragilidade da autoridade perante a força militar interna. Da mesma forma, o seu nome manteve-se em expressões modernas, como o uso de pretoriano, para descrever guarda-costas, forças de elite ou aliados políticos que atuam em benefício de um líder com lealdade pessoal, não institucional. Na cultura popular contemporânea, os pretorianos continuam a ser um recurso narrativo frequente em filmes, séries e videojogos ambientados na Roma Antiga. São representados como soldados elitistas, imponentes, disciplinados, mas frequentemente corruptos, reforçando a sua imagem histórica. Este uso mantém viva a memória da guarda, embora muitas vezes de forma simplificada ou estereotipada, focando-se na sua violência e capaz de atuar rápida e eficazmente perante distúrbios ou ameaças internas. No entanto, essa proximidade ao poder também gerou tensões inevitáveis. A guarda, habituada a privilégios, recompensas e proximidade ao trono, tornou-se com o tempo um ator político com interesses próprios. Esta viragem marcou a história de imperadores e usurpadores desde Sejano até ao escandaloso ano dos 5 imperadores. A sua influência não se limitou à política. Os pretorianos moldaram a vida urbana, impondo disciplina, intimidando o Senado e exercendo um controlo simbólico sobre a própria Roma. O seu acampamento, o Castra Praetória, foi mais do que uma base militar. Era um centro de poder que recordava a todos que a autoridade dependia da lealdade daqueles que empunhavam a espada do imperador. A corrupção e a ambição pessoal entrelaçavam-se com a sua função protetora, criando um paradoxo. Eram imprescindíveis e, ao mesmo tempo, um risco constante
para a estabilidade do império. Com Septímio Severo, a guarda foi reformada, recrutando tropas provinciais leais ao imperador, aumentando salários e consolidando a dependência pessoal. Os prefeitos pretorianos, por sua vez, passaram de comandantes militares a figuras administrativas e políticas de primeira ordem, capazes de influenciar decisões imperiais e a governação de províncias. No entanto, os séculos seguintes demonstraram que o poder concentrado trazia sempre consigo o perigo da corrupção e da instabilidade. Finalmente, Constantino I marcou o fim da guarda pretoriana. A criação das Scholae Palatinae representou a transição de uma guarda autônoma para unidades de elite sob controle direto do imperador, assegurando a lealdade pessoal e eliminando a ameaça de um corpo capaz de decidir a sorte de um trono. Mesmo assim, o legado institucional e cultural dos pretorianos perdurou. O seu cargo evoluiu na administração tardo-romana e bizantina, e a sua memória ficou imortalizada como símbolo de poder, corrupção e ambição na história e na cultura popular.